Olá, queridos, graça e paz a todos. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, evangelista Ivanilson Mendes. Gostaria de trazer aqui nesse vídeo breve algumas lições que aprendemos com a parábola do filho pródigo, que está inserida no livro de Lucas, capítulo 15. Capítulo esse conhecido como o capítulo dos achados e perdidos, pois conta acerca de 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que será a parábola a qual vamos nos embasar neste rápido vídeo. Eu peço para você que está assistindo, se inscreva no canal, curta esse vídeo e não esqueça, o mais importante, compartilha para que alcance muitas outras vidas. E você que quiser achar alguma aplicação do texto para acrescentar no seu sermão, entenda que não é copiar, mas sim acrescentar, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade, esse canal é justamente para isso, para ajudar os nossos amigos, irmãos, pregadores e pregadoras a uma compreensão mais aprimorada do texto sagrado. E, claro, se você compartilhar, você já vai estar nos ajudando, amém? A primeira lição que eu aprendo com esse texto, se você observar, o texto basicamente fala de um filho que pede a sua herança ao seu pai em vida, pega a herança, vai para uma terra distante, gasta dissolutamente, fica sem nada e vai ser empregado em uma fazenda como pastor de porcos. E quando ele está com muita fome e ele começa a desejar as bolotas dos porcos, a ração dos porcos, ele cai em si e volta para a casa do pai, e o pai o recebe com alegria. Basicamente a parábola é isso. Mas algumas lições que eu aprendo com o texto. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que ele perdeu o amor para com o pai. Quando ele pede a herança, a parte da sua herança, ele demonstra que ele estava mais apegado às posses que o pai tinha do que simplesmente o amor ao seu pai. Não se pede herança para pai que está vivo. Herança é para quem já está morto e o pai estava com vida. Então ele estava dizendo declaradamente que as posses valiam mais do que o seu próprio pai. Então a primeira lição que eu aprendo com esse texto é que ele perdeu o amor para com o seu pai. Segunda lição, ele perdeu os cuidados que o pai tinha para com ele. Perceba que quando ele pede parte da sua herança, ele está declarando que ele quer independência, ele não quer mais ser dependente. Perceba que todos que se afastam, todos que se rebeliam, todos que tomam essa atitude é porque eles não querem mais ser dependentes, eles se acham já independentes. E a independência é um problema, porque todos aqueles que são independentes, eles têm que entender que tem mais fardo, mais carga para carregar, ok? Então a segunda lição que eu aprendo com esse texto é que ele perde os cuidados do pai, com essa atitude que ele toma. A terceira lição que eu aprendo com esse texto é que ele causa divisão. Perceba que o filho mais velho, o irmão mais velho, ele não pediu herança. Mas o filho mais novo, ao pedir a herança ao pai, o pai vai ter que dividir a fazenda, as posses entre os filhos, causando assim uma divisão. A atitude que ele toma é literalmente trazer uma divisão, ok? A quarta lição que eu aprendo com o texto é que ele perde a direção. Perceba que ele pega as suas posses, ele vai para uma terra longínqua, uma terra distante, uma terra que nem ele conhecia. Ele perde a direção. Tem muitas pessoas que já perderam a direção quando eles tomam essa atitude, atitudes precipitadas, atitudes que eles não pensam, eles vão para uma terra distante que não conhecem, ficam perdidos. Então essa é a quarta lição, ele perdeu a direção. A quinta lição que eu aprendo com esse texto é que quando ele está pastoreando porcos, e ele vê as bolotas dos porcos e começa a desejar aquela ração dos animais, ele cai em si. E quando ele começa a desejar a ração dos animais, isso mostra que ele perdeu o apetite
Porque uma coisa é apetite, outra coisa é fome. Ele nunca tinha sentido fome. Ele sempre teve apetite, mas fome é diferente. Apetite, você seleciona o que você quer comer. Eu estou com apetite de comer um churrasco, estou com apetite de comer uma macarronada. Isso é apetite. Agora, fome é totalmente diferente. Fome é você come aquilo que está ao seu alcance. Você não acaba não sendo mais seletivo. Então, a quinta lição que eu aprendo com esse texto é que ele perdeu o apetite, aquela capacidade de ser seletivo. Ali ele acaba entendendo o que é a fome. A sexta lição que eu aprendo com esse texto é que quando ele está com desejo de comer as bolotas dos porcos, ele lembra da casa do pai. Ele lembra dos jornaleiros, dos trabalhadores que o pai tinha, e esses trabalhadores, eles tinham aquilo que estava faltando, o pão. Eles tinham fartura de alimento. Então ele diz: espera aí, eu sendo filho, estou passando necessidade. A ficha cai quando as coisas apertam, quando a dificuldade chega, a ficha cai. E aí ele cai em si e volta para a casa do pai. E eu quero nessa noite, ou nesse dia, ou nesta manhã que você estiver assistindo esse vídeo, se você estiver afastado da casa do pai, que essa ficha caia, que na casa do pai, o pai tem todos os cuidados que você precisa. A sétima lição que eu aprendo com esse texto é que o pai não desistiu dele. Perceba que o texto vai dizer que ele estava longe e o pai, o avistando, o pai estava o esperando. Alguém vai dizer assim: mas se o pai estava esperando, por que o pai deixou ele ir? O pai deixou ele ir porque foi uma decisão dele e não do pai. O pai, ele sendo pai, ele deu livre-arbítrio para o filho tomar a atitude que queira tomar. Mas ali o coração do pai estava partido, a ponto que quando o filho retorna, ele está esperando. Como é que você espera quem você não quer mais que volte? Então, esta é uma lição muito importante. O pai não desistiu de você. Saiba que você pode ter ido para longe, você pode ter vivido dissolutamente, você pode ter perdido tudo, mas o pai ainda espera por você. Oitava lição. Existiu nesse texto pelo menos 3 restaurações. Quando o filho volta, o pai dá vestes novas, o pai dá anel no dedo e sandálias nos pés. Aqui pelo menos 3 restituição. Roupas novas fala da santidade, a restituição da santidade. Quando voltamos para a casa do pai, esta santidade será restituída com roupas novas. Apocalipse capítulo 7, verso 9 ao 17. Anel no dedo fala de autoridade. Quando nos afastamos da casa do pai, perdemos a autoridade, mas quando voltamos, a autoridade é restaurada. Naquela época, os anéis tinham o brasão da família que traz a identidade e automaticamente a autoridade. Quando ele volta, que recebe anel nos dedos, ele está sendo restituída a sua autoridade. Sandálias nos pés. Sandálias nos pés fala de preparação. Ele está sendo restituída a preparação do seu ministério, a preparação do seu chamado. Efésios capítulo 6 e verso 15, ok? E quando ele recebe o bezerro gordo, que era guardado para ocasiões especiais, isso mostra que o pai estava literalmente o esperando, porque estava preparado já um bezerro para recebê-lo. A nona lição que eu aprendo com esse texto é que não basta estar em casa, tem que se alegrar. Porque quando ele volta para a casa do pai, que o pai o recebe dessa forma, a Bíblia diz que o filho mais velho, ele fica revoltado e ele começa a indagar o pai: estive contigo esse tempo todo e não fizeste nenhum cabrito para mim, mas para esse filho ingrato que se afastou e está retornando, você o recebe com um bezerro gordo. Ele fica revoltado, ele está na casa do pai, mas ele não aceita o retorno do filho, do irmão mais novo. Não adianta, a nona lição que eu aprendo com esse texto, não adianta eu estar na casa do pai, eu estar na igreja, se eu não me alegro com o meu irmão, se eu não me alegro com as conquistas do meu irmão, se eu não me alegro com a restituição do meu irmão.
Então essa é uma lição muito importante. Ele não se alegrou com o retorno do seu irmão. Nunca foi irmão. Perceba isso, nunca foi irmão. Porque ele revela toda a sua inveja, ele revela todo o remorso que ele tinha no seu coração, quando ele vê a felicidade do pai para com o seu irmão. Então entenda bem uma coisa, tem pessoas que estão na casa, que estão próximo de nós, mas não revelou ainda quem são. E as dificuldades, as lutas, esse momento é um momento obscuro, mas quando vem a bonança, quando vem a felicidade, quando vem a gratidão, isso aí é o momento que mostra quem é e quem não é. Porque chorar é até fácil, mas se alegrar é mais difícil. Fica essa reflexão, guarda no seu coração pelo menos essas 9 lições que trouxemos acerca desse texto e compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no canal. Deus abençoe a todos.